Pessoal, boa tarde mais uma vez, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, ao Lar de Jesus. Eu queria saber, diante de tantos rostinhos aqui, quem é que está aqui pela primeira vez? Levanta a mão para mim, por gentileza. Ó, tem um ali a primeira vez. Tá? Sejam muito bem-vindos à nossa casa, tá bem? O assunto da tarde de hoje, né? Teremos hoje o assunto da tarde de hoje, um dos capítulos do Evangelho, Estranha Moral ou Moral Estranha, amém? É um assunto muito interessante do Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? E queria dar uma introdutóriazinha, né? Porque muita gente diz assim, mas por que Evangelho segundo o Espiritismo? Um senhor chamado Allan Kardec, lá atrás, ele recebeu um convite uma certa vez para participar de um dos fenômenos que acontecia lá em Paris, né? O fenômeno das mesas girantes. Tá. O fenômeno das mesas girantes. E ele, acompanhando esse fenômeno, ele começou a estudar e a tentar entender, né, que seres eram aqueles, né, que ora se comunicavam através daquelas mesas, né? E estudando, ele começou a receber cartas, né? Resumindo a história, começou a receber cartas de várias pessoas, né, que se diziam que conversavam, né, com seres inteligentes que mais tarde ele chamou de espíritos e nós encarnados de almas, ok? Então, para resumir a história, Kardec ele começou a pegar essas várias cartas e começou a organizar essas cartas. E ele organizou e transformou em 5 livros, tá bem? O primeiro deles, né, o livro dos Espíritos, um livro com 1000 e alguma coisa perguntas e com as respostas dadas pelos Espíritos. Segundo livro, o livro dos médiuns. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo a interpretação espírita. Quarto livro, o Céu e o Inferno. E o quinto livro, a Gênese segundo o Espiritismo. Certo? Então, foram organizados, foi compilado esses 5 livros ao todo, tá? Para a gente não ter muito aquela divergência de achar que Kardec inventou o Espiritismo. Não. Ele apenas organizou todo esse conhecimento. Tá? E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o livro que teremos hoje, nessa linda tarde, a nossa irmã Suzy, ela vai falar um pouquinho desse capítulo, né, do Estranha Moral. E eu queria fazer uma pergunta a você, meu irmão. Como é teu nome? Renato. Renato, vamos supor, Renato, viu, que eu seja Jesus, certo? Aí eu vou te fazer uma pergunta, Renato. Se tu não odiar teu pai e tua mãe, tu não pode me seguir. E aí, Renato, odeia ou não odeia? É complexo, né? É complexo, né, Renato? Então, Renato, eu sei que sua pergunta foi complexa, tá bem? Mas eu vou fazer um pedido a cada um de vocês, tá bom? Eu vou pedir que cada um de vocês, tá? Depois da prece, óbvio, tá? Depois da prece, que cada um de vocês olhe para nossa irmã, a Suzy, como se vocês estivessem no cinema, tá? Assistindo Nosso Lar 2, viu? Aí eu quero que cada um de vocês olhem para ela, uns olhinhos brilhando, com muita curiosidade, com muita vontade de escutar, receber todo esse amor, toda essa interpretação que ela vai dar para a gente na tarde de hoje. Tá certo? Moisés, você pode vir aqui fazer a
Pra gente? Boa tarde a todos. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, respirar fundo, procurar nos posicionar de uma forma melhor na nossa cadeira e agradecermos a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, com a nossa saúde plena nessa tarde, aqui em Lar Jesus, e aprendizado, que possamos sair daqui, Senhor, cheios de esperanças e de fé, para que possamos ser instrumentos do teu amor por inovação. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos cumprir o tratado, tá? Todo mundo olhar para nossa irmã, imaginando que ela é atriz lá do nosso lado, e vamos escutá-la com muito amor e carinho. Que resposta foi essa? Mas, rapaz, boa tarde. O pessoal tá animado, né? Eu que fiquei agora numa resposta que esse menino me deu. Vamos lá, né? Não bastava o tema ser complexo, não bastava o tema ser realmente instigante, estranho, né? E aí vem o meu amiguinho Ivan para me botar nessa pressão, né? Mas está tudo bem, faz parte do trabalho. Realmente o tema, ele perturba no primeiro contato, né? É um tema que chama muito a nossa atenção no primeiro contato. Estranha moral. E aí dentro desse tema, desse capítulo, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, estranha moral foi onde Kardec catalogou alguns ensinos de Jesus que parecem estranhos quando a gente lê, porque não combina com as outras palavras de Jesus. Então eu vou chamar alguns tópicos, por exemplo, né? Dentro desse capítulo a gente vai ter: quem não odeia pai e mãe, abandonar pai, mãe e irmãos, deixai que os mortos enterrem seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí a gente olha assim, aí fica pensando, né? O que eu vou interpretar disso tudo? Porque o registro dos evangelhos, ele não foi feito pelo próprio Jesus. Porque, na verdade, Jesus é o evangelho. Então, ele não ia escrever sua autobiografia, tá? Jesus é o evangelho. O que é evangelho? Boa nova. É aquela novidade boa, é a nova revelação. Jesus é a própria mensagem viva, enviada simplesmente por Deus. Então, Jesus é a mensagem. E os evangelhos são meio que o registro desta mensagem. E que esse registro foi realizado de uma maneira não simples. Vamos ter bem em mente isso para começar a conversa. Então, uma introdução mesmo, né, Ivan? Escrever naquele tempo não era para todos. Se hoje, se você apertar muito, ainda não é para todos, né? A gente tem uma quantidade de pessoas muito grande no mundo que não sabe escrever, ou sabe apenas o próprio nome. Mas naquela época, escrever era uma tarefa realmente muito difícil. Já ouviram falar nos escribas? Né? Todo mundo lê, às vezes, né, os escribas e os fariseus. Sabe qual é a ligação entre eles? Os fariseus eram aqueles doutores da lei, os detentores do conhecimento judaico firme, né? Altamente apegado à letra da lei. E quem eram os escribas? Eram os artesãos da escrita. Pouca gente sabia escrever. E o escriba, essa era a função dele, escritor. Ele que copiava os pergaminhos. Já imaginou? Cada registro, cada leitura que se tinha das escrituras sagradas, antes
né, de Jesus era feita pelos escribas, por pessoas especializadas nesse trabalho de copiar, de escrever. Por isso que o significado do escriba é artesão da escrita. Isso é muito importante da gente ir procurando saber, para entender, por exemplo, por que é que os ensinos de Jesus não foram escritos ao mesmo tempo em que foram acontecendo. Por exemplo, o Evangelho de João só foi escrito perto dele completar ali seu tempo de vida aqui na Terra. Consta-se nas pesquisas históricas que por perto do ano 100 depois de Cristo, depois do dia atribuído ao nascimento de Jesus. E foi ditado por João. Muita gente diz que foi escrito por João, ele foi ditado. Porque naquele tempo, como a grande maioria das pessoas não sabia escrever, as informações eram passadas oralmente. As pessoas falavam. E as famílias ensinavam seus filhos nas tradições religiosas, contando as histórias. Contando as histórias. Outro detalhe. Os evangelhos, a exemplo do de João, ele foi escrito em grego. Então, a gente tem ali traduções de línguas distintas. A gente tem o hebraico, o aramaico, o grego. Então, já desde o início, utilizavam-se línguas diferentes. Há registros de que Jesus falava aquelas diversas línguas daquelas regiões, conforme eles andavam e pregavam. E os evangelhos, ao longo do tempo, também foram traduzidos para diversas línguas, e isso também faz com que em cada língua uma determinada palavra ganhe um sentido. Quando a gente traduz na literalidade, aquela palavra tem outro sentido. Só disso a gente já liga o alerta. Epa, esse negócio de odiar a família já não deve ter esse mesmo sentido. Agora vamos tomar mais uma ideia nessa composição toda. Será que Jesus falava que nem os fariseus, na literalidade da informação? Porque isso é uma característica altamente típica do fariseu. Eu não sei nem se eu estou inventando a palavra, mas do farisaísmo. Eles interpretavam a lei de maneira exata, literal, ou seja, ao pé da letra. Não tinha espaço para subjetividades, para o sentido oculto das palavras. Mas com Jesus era diferente. Os fariseus tinham esse hábito e era uma exigência muito ferrenha, muito intensa, né, na interpretação da literalidade, do tanto é que eles eram apegados ao culto às formas, né? Enquanto que Jesus se preocupava em ensinar para toda a humanidade. Isso significava que Jesus não ensinou somente para os homens daquele tempo, em que pese, quando eu digo homens, é a humanidade, em que pese ele tivesse que usar a língua e a linguagem que existia à época. Tinha que dar exemplos com situações que se passavam naquela época. Mas que nós hoje já chegamos no ponto da interpretação. Obrigada. No ponto da interpretação da gente ir além da letra do que está escrito. Considerando tudo isso que eu falei até agora. E Jesus era realmente mestre na arte de colocar grandes ensinamentos em pequenas proposições. Aí a gente agora vai ter condições de ler e começar a nossa interpretação da Escritura. Vamos lá. Então, o primeiro ensinamento está dentro desse campo, né? Quem não odeia seu pai e sua mãe. Incomoda. Claro que incomoda. Como assim? Se o próprio Jesus diz honrar ao pai e à mãe, honrar pai e mãe. Fora tantas outras escrituras, né? Mas vamos lá, percebe que os ensinamentos do Cristo, o Evangelho que é o próprio Cristo, não pode ser interpretado em pequenas frases isoladas. Ele tem que ser visto e compreendido no todo. Considerando Jesus quem era,
o grande mensageiro de Deus. Vamos lá. Diz assim no Evangelho de Lucas, primeira parte aqui. Grandes multidões marchavam com Jesus. E aí vamos se apegar mesmo a tudo que está escrito aqui nessas poucas frases. Olha o começo. Grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou, ou seja, ele se voltou para a multidão que acompanhava e disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Minha gente, é tanta coisa para dizer por conta desse trecho, que eu estava ensaiando na minha cabeça por onde eu começava. Vamos lá. Vamos começar pelas palavras que estão incomodando a gente. Que conversa é essa de odiar pai e mãe, família, né? O próprio Allan Kardec resolveu essa questão se a gente for trabalhar na literalidade da escrita, mas já adianto, nós vamos passar disso. No primeiro momento, a palavra odiar vem de uma tradução de uma palavra grega que não significa odiar. Na verdade, ela significa amar menos. Olha a situação que é confiar em traduções e sentido literal das coisas. Pensa comigo. Odiar é o mesmo que amar menos? Já pegou, né? Odiar é muito, muito diferente de amar menos. Então, essa palavra no grego não tinha esse significado pesadíssimo que tem na nossa língua, por exemplo. E em tantas outras línguas cuja tradução remete à palavra odiar. Então, Jesus não estava dizendo para odiar. A palavra, inicialmente, ou a expressão era amar menos. Se eu substituir aqui, se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai e a sua mãe, mudou? Não muda, né? Uau! Só aqui eu já tirei uns 25 quilos do meu coração. Mas ainda falta tirar mais um bocado. Ainda falta. Porque vamos começar agora por outro ângulo. Do começo da conversa aqui. A passagem registra que Jesus vinha sendo seguido por uma multidão. Quando ele para, se vira para a multidão e diz isso. Olha o sentido grande disso. Será que aquela multidão todinha estava realmente disposta a seguir Jesus de verdade? E eu fico imaginando a multidão. Era muita gente mesmo, milhares de pessoas. É 1000 vezes muitos, milhares. E aí você pensa o seguinte, que Jesus anda e sente que precisa alertar aquelas pessoas o tamanho da tarefa que é seguir a Ele. Ele olha aquela multidão de esperançosos e também de desesperados. Pessoas buscando nele uma salvação sem que elas próprias façam nada. Porque bastava que Jesus botasse a mão e resolver aquele meu problema pontual. Eu queria passar essa minha dor que eu sinto aqui. Eu queria me curar dessa ferida. Eu queria me curar de tal doença. Eu queria reaver a vista. Eu queria voltar a andar. Então, grande multidão seguia a Jesus. Mas eles queriam realmente se transformar na proposta do Evangelho, na proposta de ser como Jesus, ou eles estavam, a maioria, seguindo um homem que, lançado o olhar sobre alguém, tocado sobre o manto ou imposta a mão, resolvia aquele teu problema pontual. Vamos pensar? Então Jesus sabia muito mais do que a gente. A gente hoje, 2000 anos depois, é que está começando a entender a conversa. E Jesus entendia o que ia fundo no coração de todos nós.
E aí Jesus vê aquela multidão de desesperados e esperançosos e ele se vira e diz, né? Quem vai me seguir? Eu estou trocando as palavras. Quem vai me seguir tem noção do que é? Então, quando Jesus diz que vai amar menos aos seus, será que Jesus está dizendo que vai amar menos a pessoa individual? Sua mãe, seu namorado, né? O marido, a esposa, os filhos. Como assim eu vou amar menos meus filhos? Mas será que era nesse sentido? Agora vamos, já que a gente ganhou 25% menos de peso, porque a gente trocou a palavra odiar por amar menos, agora está na hora da gente dar outro alívio. Amar menos as pessoas ou amar menos um significado subliminar disso? Porque o que é que significa família para a gente? O que é que significa o apego aos meus? Família remete a gente a quê? Raízes, formação, linhagem, né? Tradição. Naquela época isso era muito mais forte e profundo do que hoje. Tenha plena convicção. Ao ponto de que as famílias adorariam que os seus filhos e netos casassem com tal família e com outra nem pensar. Pelo significado que tinha pertencer a determinado grupo. Então, quando Jesus fala em amar menos a aqueles que representam sua história, suas raízes, sua formação de base, toda a sua linhagem material, existia um sentido muito mais profundo por trás deste ensinamento. Não significava romper, deixar de amar e diminuindo o amor e a atenção aos seus familiares, aos amigos queridos, às esposas, esposos. Não. Porque isso simplesmente não combina com a proposta de amor profundo que Jesus veio trazer para a gente. Não combina com a proposta do reencontro através da reencarnação. Não combina. Então, se não combina, e sabendo nós ser Jesus quem é, nós precisamos compreender o que tem por trás daquelas palavras, tanto quanto em tantas outras mensagens escritas, ou melhor, pronunciadas, vividas por parábolas, por histórias que por trás tinham outro sentido. Então, quando Jesus utilizava de algum tipo de mensagem, de algum tipo de exemplo para dar aquela lição, é que o sentido por trás era muito mais profundo. E ele sabia que ao longo do desenvolvimento da inteligência da humanidade, a gente ia alcançar aos poucos, e nós estamos apenas começando a alcançar o sentido profundo e real da mensagem Cristo, Jesus. Então, quando Jesus nos propõe isso, ele propõe que a gente comece a diminuir nosso apego às nossas raízes puramente materiais. Que a gente comece a entender que para seguir uma nova proposta de vida, que é seguir o seu próprio exemplo, é viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensava naquele momento, nos ensinando avidamente na própria vida. A proposta é, se toca, multidão. Será que todos vocês estão dispostos a largar a pessoa velha, a se despir de todos esses conceitos de vida material, todos esses apegos a tradições que não lhes levaram para frente até agora, e viver algo novo? Estamos dispostos? Será que aquela multidão não tinha ali uma boa porcentagem de gente que estava atrás só do fenômeno? Das curas, de presenciar um milagre? Jesus nos conhecia e nos conhece intimamente. Tudo que passa na nossa mente. A gente entra em prece dizendo as coisas e Jesus nos lê.
E eu imagino ele pensando, né? Olha como eu sou atrevida. Mas eu sou mesmo. Porque a gente, para tentar entender Jesus, tem que tentar alcançar o pensamento, né? De Jesus. Porque essa é a proposta, viu? A proposta é a gente entender e praticar. Tem que entender o que é que Jesus quer me dizer. Né? Olha o exemplo de Paulo. Nossa, mas olha, eu nunca tinha lido o livro Paulo Estevão todo. E talvez quando eu comecei a ler, eu não tinha maturidade nenhuma para entender a profundidade daquela mensagem. E aí eu estou relendo. E estou na metade, mais ou menos. E tem me chamado muita atenção. Muita. Porque agora eu tenho outro olhar, né? Tô coroa, tô calejada, aí a gente começa a enxergar as coisas melhor. Bota um óculos melhor, o óculos da vida, né? A gente vê melhor. Aí olha mesmo a situação. Olha se não parece a história de Paulo, se não cabe assim, bem certinho nesse trechozinho, que é capaz de eu terminar a palestra sem avançar disso. Paulo era um grande fariseu. Altamente conhecedor da lei. Altamente. Uma grande esperança do Sinédrio. Discípulo de Gamaliel, que por sua vez foi discípulo de Nicodemos. Gamaliel, ele era muito, realmente, no rigor da lei. Muito. E ele ensinou Paulo nisso, até que num belo momento, quando Gamaliel já estava bem idoso e para se afastar, ele recebeu um pergaminho das mãos de Pedro, contendo escritos sobre a vida de Jesus, sobre o evangelho que é Jesus. E ele, opa, vou me afastar disso tudo aqui, vou para o deserto estudar. E ele diz a Saulo, né? Ele diz a Saulo isso: Saulo, meu discípulo, olha, a coisa não é bem como a gente pensava. E eu vou me afastar, eu vou estudar sobre esse Nazareno. E Saulo endoidava, né? Altamente exigente, conhecedor, né? Discípulo para se tornar rabino, e se tornou. Quando Gamaliel se afasta, ele assume, viu? Ele assume. Ele chegou a ser rabino, sim, por poucos dias. Mas ele chegou a ser, ele assume, altamente rigoroso, profundo conhecedor da lei, porém na literalidade. Tanta literalidade, mas tanta exigência que ele perseguiu e matou em nome disso. Mas dentro de uma encarnação, esse homem forte, rigoroso, recebeu lições tão profundas que ele foi capaz de se libertar desse seu histórico, de uma tradição profunda de família. A família dele é altamente rigorosa na lei. Esperava tanto dele que não podia ser qualquer moça que ele ia desposar. Inclusive, ele passou a juventude inteira sem ter relações com nenhuma moça. Enquanto os amigos dele iam para a farra, tomava vinho, aquele negócio todo, e ele, não. Sou cumpridor fiel da lei. A lei diz que a gente só deve se entregar à esposa e a esposa ao esposo. E ele levou isso a sério, viu? Até que ele conhece quem? Abigail. E Abigail se encaixava no modelinho que ele queria, na menininha dos olhos dele, que a família dele também aceitou, não sem antes testá-la. A gente era ou não era naquele tempo altamente apegado à matéria, às formas. Né? Hoje a gente é muito desapegado, né? Beleza, mas vamos continuar. Né? Acontece que ele jamais poderia aceitar nada novo, porque a lei já estava posta, tinha que ter nada mais novo não. Então, inclusive o fato de Jesus ter sido morto na cruz em forma de punição para ele era prova de que Jesus não valia nada. Ele dizia, esse daí, você está seguindo esse que foi punido com a pior morte que tem, que foi a cruz. Essa morte dele é a prova de que ele não vale nada, que ele veio para destruir a lei. Então ele era muito focado, muito intenso naquilo. Só que a dor veio buscar. Não tem orgulho nenhum
que se sustente quando a dor bate na porta. E no caso de Saulo, a dor bateu na cara dele, não foi na porta, não. Ele mata o irmão da mulher mais amada, porque ele realmente era alucinado por ela. Ela descobre no momento da morte. Ele recebe o perdão desse irmão dela, que abençoa a união dos dois. Ela está disposta a perdoar por esse engano, que ele realmente não sabia que era irmão dela. Ela está disposta a perdoar e casar com ele. E ele, para não dizer que ia casar com a irmã de um seguidor de Jesus, olha o orgulho do homem, ele abre mão do amor dele. Vai, não, pode-se embora, vou devolver você para a casa do seu pai adotivo, e eu não quero mais você não. Mas como assim? Eu acabei de perder meu irmão, agora eu estou perdendo você. E ele perdeu porque eu não quero casar com a irmã de um seguidor de Jesus, e que eu matei. E aí começa o conflito na cabeça. 8 meses depois, Saulo se toca que eu preciso ver minha amada, eu gosto dela, eu vou superar tudo isso e vou atrás dela. Quando foi atrás dela, ela morreu. Mas ela morreu depois de conhecer Jesus. Não existem coincidências. E um certo senhor chamado Ananias foi perambulando por aquelas regiões, pregando o evangelho que é Jesus, bateu na porta do padrinho de Abigail, ela muito doente, ele pediu para orar, ele deixou. Eles todos são judeus e ele entra lá e começa a falar de Jesus e Abigail se empolga. Resumindo, Abigail resolve, assim como seu irmão, que ela ficou sabendo depois que era um seguidor de Jesus, decidiu estudar aqueles textos e virou também seguidora de Jesus. Para surpresa de Saulo, que vendo ela morrendo, resolveu não ser contra, mas intimamente ele estava aborrecido demais. Na cabeça dele ela ia ficar boa e ele ia tirar essa conversa da cabeça dela. Ela morre. E esse homem, pronto, eu não tenho mais nada o que fazer na vida, agora que eu vou perseguir os cristãos mesmo. Vou perseguir, o primeiro que eu vou atrás é esse Ananias. Que coisa linda. Aí ele pede autorização do Sinédrio, agora ele assumiu o lugar de Gamaliel, sou rabino, sou forte, sou jovem, sou a esperança da renovação do Sinédrio. Vou para Damasco, vou catar Ananias, vai ser o primeiro que eu vou levar. E mais, carta branca para matar quem ele quisesse. Menino, que poder fantástico, hein? Matar em nome de Deus. Olha o juízo que a gente já teve, né? A gente, viu? Porque a gente é fruto de várias encarnações. Quem sabe lá, quem de nós estava dando apoio, quem de nós era um soldadozinho de espada na mão, né? Beleza. Gosto de pensar nisso não, mas é fato. Só que, no meio do caminho, atravessando o deserto para chegar em Damasco, olha só o que acontece. Saulo começa a se angustiar com as lembranças da morte de Estevão, que é Gesiel, irmão de Abigail. Começa a se angustiar pela morte de Abigail, chorando o próprio futuro, que seria lindo ao lado dela e agora não tem nada. De repente ele passa 2 dias sem querer se alimentar. Num belo momento, ao pingo do meio-dia, um clarão. Você imagina o sol do meio-dia no deserto, ele ainda conseguiu ver um clarão maior que isso. E de um clarão, Jesus surge questionando a Saulo. E é tão linda a conversa pequenininha entre eles, registrada nesse livro. E quando Saulo vê aquele personagem e pergunta, Senhor, quem és tu? Aí ele diz, eu sou Jesus. O mundo se abala, né? Gente, aquele homem era um homem de fé. Aquela loucura era de fé. E com essa mesma intensidade, ele, vira a chave. Ele faz, opa, se tu tá aparecendo para mim, tu tá mostrando teu poder, tu és o emissário de Deus. Então era tudo verdade, tô toda arrepiada. Era tudo verdade. Estevão estava falando a verdade. Pedro estava falando a verdade.
Abigail estava falando a verdade. Aquele velho Ananias estava falando a verdade. Aquilo muda dentro de alguns instantes a vida daquele homem. Ele tem um momento de efetivamente transformação que equivale a uma morte do homem velho para nascer um novo homem. E sem contar maiores detalhes, ele vai para Damasco, todo mundo conhece essa história, ele vai cego, conduzido por um dos seus soldados, né? Recebe lá, se instala num local, é rejeitado pelos amigos, ainda cego, recebe a visita de Ananias, que limpa a vista dele, e dali eles iniciam uma amizade profunda com bases em Jesus. E ele, que era altamente fiel àquela verdade que ele conhecia antes, agora que ele descobriu que aquilo não era a verdade, que ali era a pontinha do iceberg, que o que tinha por trás, ali era um degrau. Agora sim, ele conheceu a verdade. Agora sim, ele tinha condições de entender o que era romper com o velho, o que era romper com as tradições. Aí sabe o que acontece para ele entrar mais ainda no exemplo aqui? De amar menos a família e os amigos? Ainda em Damasco, ele diz assim, olha, eu vou na sinagoga de Damasco, eu vou falar para eles a verdade, vou dizer que eu vi Jesus, que Jesus se revelou para mim, que a verdade é Jesus. Ananias bota a mão na cabeça e fala, meu filho, você tem certeza? Tu vai sair de lá, ou preso ou morto. Ele fez, eu tenho autoridade lá. Né? A gente pensando em ter alguma autoridade em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Lá vai Saulo. Entra na sinagoga de Damasco, já sentindo os lampejos de humildade, mas ainda acreditando que tinha moral perante os coleguinhas. Tinha mais não. Tinha mais não, porque um dos coleguinhas já tinha ouvido falar da drástica mudança no grande perseguidor dos cristãos. Aí esse homem ouve, porque tem todo um passo a passo, né, no ritual judaico, fizeram a leitura do pergaminho, os comentários dos mais velhos, aquela coisa toda. Daqui a pouco, Saulo pede a palavra e obviamente que lhe é dada, ele é um rabino. Até então. Desse dia em diante não foi mais não. E ele sobe à tribuna para falar de quem? Jesus, meu amigo, imagine o furacão. É claro que eu imagino. Os fariseus são acostumados a reagir contra o que eles não gostam, não aceitam, com gritaria, com estardalhaço, com apontar de dedos, com ameaça. Então, o estardalhaço pode acreditar. Aconteceu de tal forma que Saulo tinha que levantar a voz para voltar a ser ouvido. E tentava falar aos seus, usando de uma autoridade que ele tinha antes, para dizer, olha, é verdade. Eu persegui porque eu não enxergava. Eu quero mostrar a vocês, agora eu preciso mostrar a vocês que é verdade, Jesus é verdade, Ele é o caminho. E é por isso que os primeiros cristãos e aqueles grupos reunidos após a crucificação de Jesus auto-intitulavam os homens do caminho. Jesus é o caminho. E aí, a única coisa que foi dada a que foi dada a Saulo, em nome de sua autoridade anterior e dos bons serviços prestados ao Sinédrio anteriormente, qual seja, matar em nome de Deus, ser muito duro, rígido, foi, rapaz, tu vai-te embora. Vai embora. Das duas, uma. Ou você está doido e precisa se tratar, aí a gente vai dar um tempinho para você se cuidar, se tratar. Ou realmente você foi enfeitiçado, porque para eles, os homens do caminho eram praticantes de feitiçaria e sortilégios. Enfeitiçavam as pessoas para tirar elas do caminho reto da lei
mosaica e colocar elas numa lei de um nazareno qualquer. Aí Saulo olhou assim e fez, acabou. Sou mais ninguém não. E volta para Ananias para se queixar da decepção com aqueles que há 2 dias atrás dava tapinha nas suas costas, dando parabéns toda vez que ele apedrejava um. Aí sabe o que é que Ananias diz a ele? É muito interessante. A gente tem que refletir muito. Mas é muito. Ananias diz, meu filho, olha, você veja, Jesus passou 30 anos na terra, que ele não podia falar do antes, né? Mas ele passou 30 anos na terra para conviver intensamente 3 anos com a gente, nos ensinando. Olha o nível de preparação de Jesus. Aí Saulo, opa. Aí fez, olha, do que tu já conhece muito, Davi passou anos na agricultura, anos trabalhando com os animais, preparando o coração para as tarefas que lhe vinha depois. E ele foi dando outros exemplos. Então, você acha mesmo que você ia conseguir convencer todo mundo numa preleção, numa palestrinha? Aí Ananias arremata com o seguinte, olha, Saulo, é preciso morrer em nós, né? É preciso que você morra para que Jesus nasça em você. Pronto. Acabou a lição aí. Aí tem lição para justificar todo o resto da vida de Saulo, inclusive quando ele resolve trocar uma letrinha do nome, assumir outro nome para iniciar o homem novo, rompendo com as tradições na qual ele foi forjado, educado, criado, tradições nas quais ele foi orientado a ser aquele tipo de pessoa, tradições de uma família que não aceitava que ele saísse daquele rumo, que ele se casasse com uma mulher que não era também da mesma doutrina, etc, etc, etc. Então, o que a família e os amigos significam dentro deste contexto? Amar menos a sua vida material. Se alguém deseja me seguir, ame menos a sua vida material. Ame menos aquilo que te prende ao terra-terra, aos seus anseios puramente materiais. Aquilo que você pensa que faz você o que você é. Você pensa que você é uma pessoa, carne e osso, mas você é um espírito eterno, vivendo uma existência. Jesus já está falando em reencarnação sem utilizar nenhum lampejo dessa palavra. Ele está dizendo para a gente que seguir a Ele é entender que a matéria é só matéria. Que vamos ficar. Por que será? Por que será que Jesus se permite ser crucificado e torturado daquele jeito para depois ressurgir em plenitude? Qual é a lição? Nós não morremos. Cada um dos seguidores de Cristo que teve uma morte difícil se sentia satisfeito. Estevão, que nem sequer conheceu pessoalmente a Jesus, morreu apedrejado, sorrindo no colo da irmã, pedindo que ela não guardasse raiva do mandante Saulo. Abençoando Saulo, porque no exemplo que Jesus deu, ele entendia que Saulo não tinha noção do que estava fazendo, mas um dia ia ter. Estevão, no momento que ele pôde usar da palavra, naquela audiência pública, antes dele ser preso, 60 dias mais ou menos antes dele ser morto, Estevão disse assim, eu não posso culpar você,
com Saulo. Porque eu conheço a Jesus, você não. Uau! Olha essa grandiosidade. Olha esse alcance. Isso é um alcance que eu não tenho e conheço talvez que tenha. Ninguém. Porque é um alcance que a gente saber por teoria é uma coisa. Eu sei por teoria. Eu estou na fase de me admirar. Mas é preciso chegar na fase de viver. De o outro lhe agredir de uma maneira profunda e irracional daquela. Amarrar um ser humano e mandar que taquem pedras até que ele morra. Todo quebrado. Minha gente, é terrível imaginar a cena. E a tranquilidade daquele homem que não conviveu fisicamente com Jesus, mas era um profundo conhecedor também das tradições de sua família judaica. Foi ensinado, fazia todas as orações, todos os cultos externos, mas já trazia no peito uma sensibilidade ímpar, que fez com que, depois que ele se safou de 2 momentos de escravidão, ele foi escravo por 2 temporadas, quando ele foi solto pelo seu último, vou chamar de patrão, em agradecimento a tudo que ele tinha feito para curar a doença desse homem, e acabou doente também. Aí o chefe fez assim: eu vou soltar essa criatura porque ele vai morrer mesmo, que ele morra livre, para ter essa última satisfação. E aí Estevão, sabe, ele é encontrado, ele é cuidado, sabe, ele pelos homens do caminho. Ele é levado até lá e ele recebe o amor, a dedicação. E onde o amor vai e não resolve é porque foi pouco. E o rapaz foi curado. E passou-se Pedro a contar para ele as histórias de Jesus. Ele disse: eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer esse homem. E aí aqueles poucos pergaminhos que Pedro tinha cópia, deu para ele ler e ele passou a estudar sem parar. Sabe aquele negócio que você não quer nem dormir, não quer comer? E ele passa a ser pregador do evangelho. Aí encontra-se com, logo quem? Saulo, fica sabendo, eu vou ouvir a pregação desse danadinho aí. E quando Saulo escuta aquilo tudo, mistificadores, feiticeiros, presencia uma cura efetivada por Estevão. Aí faz feiticeiro, não se comove. Foi preciso que o próprio Jesus viesse para derrubar o orgulho intenso daquele homem altamente rigoroso. Porém, do mesmo tamanho que era seu rigor para com a lei mosaica, passou também a ser o rigor consigo mesmo e com sua nova missão de divulgador do evangelho. Saulo rompeu com o homem velho. Saulo precisou se afastar de sua família, que não aceitava ele daquela nova forma. E apesar de continuar amando profundamente a sua família, porque essa era a orientação do Cristo, amar muito, principalmente aqueles que não nos compreendem, ainda que seja sua própria família, ainda que sejam seus grandes amigos. Nada de rancor, foi só compreensão. E Saulo se despe daquilo tudo, daquelas tradições antigas que lhe fizeram errar muito por uma interpretação ao pé da letra, e se transforma em Paulo, grande novo homem que mesmo preso pregava escrevendo cartas. Um único dia ele não deixou, um único dia não foi desperdiçado por Paulo de Tarso, agora tido como o apóstolo dos gentios, aqueles que não tinham fé, e se tornou o maior exemplo da estranha moral do Cristo.
e deixa como mensagem para a gente: não tenha medo de se libertar de antigas amarras, não tenha medo de chegar para os seus amigos da fé anterior, do professar anterior, que por acaso você tenha deixado outra religião para se filiar mais intensamente ao Espiritismo. Não tenha medo de falar de Jesus e parecer tolo. Não tenha medo de vivenciar como Jesus vivenciou, de acolher como Jesus acolheu, de ser o Evangelho como Jesus foi. Porque esta é a proposta de Jesus. Não abra mão das oportunidades de transformar-se, de amar menos o ser que você era antes e se entregar completamente à nova missão de transformação, porque essa é a chance que Deus nos outorgou. Então, que Jesus nos abençoe, nos leve para casa com tranquilidade, com segurança, e que Deus, nosso Pai, nos guarde na palma de suas mãos. Que assim seja. É para Jesus.